Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Agora vamos pensar sobre um outro tema, né? Eu falei no vídeo anterior a respeito do divórcio, né? E um outro tema que o pessoal comenta muito é a respeito do dízimo. Bom, o tema do dízimo tem alguns textos, né, que é utilizado como base para poder legitimar essa, digamos assim, essa ação religiosa, né? Um deles é de Malaquias 3,10, que é bem conhecido, né? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que não haja falta, né, de mantimento em minha casa. E logo no versículo seguinte diz que aqueles que não levam o dízimo estão, na verdade, roubando do Senhor. É o profeta, né, ali, Deus falando primeiro do profeta ao povo. Bom, está escrito isso ali. Só que o que as pessoas ignoram ou forçam para não perceber, aí eu digo mais a questão daqueles que pedem nesse sentido, né, o dízimo, é que, bom, vamos lá, o templo já foi destruído há muito tempo, né? Não tem mais aquele sistema, os levitas. Outro ponto, aquilo ali foi dito para os judeus, nós somos gentios, né? Comparado, no caso seria aqueles povos que não são judeus, mas que fomos alcançados pela graça de Deus. Quando os apóstolos se reuniram no chamado primeiro concílio, né, que fizeram para poder chegar em uma conclusão a respeito do que os gentios, como eles deveriam se portar, né, já que a graça, o evangelho tinha chegado até os gentios, eles não queriam colocar pesos, né, desnecessários para dificultar, até por uma questão de costumes, enfim. Então eles definiram lá algumas questões, como a questão de se apartar da prostituição, não comer comida sacrificada a ídolos, né? Ou carne de animais que haviam sido sufocados, e do sangue, né? Mas e nos mais não houve outras recomendações para não serem pesados, né? Então, assim, se eles ali, que eram judeus, para aqueles recém-convertidos, né, ao evangelho de Cristo, que eram os gentios, eles não quiseram colocar algo diferente dali que fosse considerado desnecessário para não dificultar esse processo. Então, por que hoje, no nosso tempo, mais de 2.000 anos depois, né, 2.000 anos depois, ou quase isso, né, da morte e a ressurreição de Cristo, ainda assim, então por que hoje as pessoas querem trazer algo que é pertinente à primeira aliança, ao povo judeu, para os gentios nos dias de hoje? Por que isso? E fundamentado em quê? Bom, como já foi falado, o texto em Malaquias ele é interessante dentro daquele contexto, primeiro ponto. Segundo, o que a gente pode extrair de Malaquias? É que aí Malaquias chama de dízimos, né? O termo dízimos era referente à questão dos frutos, né? Dos primeiros frutos. Você tinha ali a questão do trigo, do azeite, né? Que era a dízima, né? A 10ª parte. Você tem ali referente aos primogênitos dos animais, também, quando fosse contado, de cada 10, era do Senhor. Enfim, então você dízimos se refere à questão basicamente de alimentos. E ele também se refere, nesse mesmo texto, se for ver lá em Levíticos, no capítulo 24 e também no capítulo 26, capítulo 27, vai falar a respeito dessa questão ali daqueles que eram dedicados ao Senhor, né, que era o que? O primogênito, que eles pertenciam ao Senhor. Então, na verdade, o que é o dízimo, né? O dízimo é uma figura de algo que pertence a Deus. Assim como, por exemplo, a tribo de Levi, comparada às outras tribos, pertencia ao Senhor. Daí vinham os sacerdotes, né? E os levitas que trabalhavam no templo. Ou seja, eram separados para Deus. O dízimo era aquilo que a terra produzia, uma parte era separado e dedicado ao Senhor. Nós somos
o dízimo. Nós fomos separados. Nós somos separados por aquilo que Cristo fez. Nós fomos separados ali, porque Cristo morreu e ressuscitou. Nós que cremos em Cristo, nós fomos alcançados pelo amor de Deus, por essa graça. Nós fazemos parte da família de Deus. Então nós estamos nesse mundo, vivemos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a Deus. E Jesus falou assim, ó, que a comida e a bebida dele era o quê? Era fazer a vontade do Senhor. Paulo fala que é comer, bebeis ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, como propriedade de Deus, como povo de Deus, nação santa, povo adquirido, né? Nós pertencemos a Ele com a missão de levarmos as boas novas do reino de Deus. E tudo o que viermos a fazer precisa ser para a glória de Deus. Tudo o que viermos a fazer precisa ter o que? O objetivo de apresentar a Deus como um culto ao Senhor. Ou seja, é uma adoração. É aquilo que Jesus fala com a mulher samaritana lá em João 4, né? Quando ela fala, mas vocês falam que o lugar de adoração, né? Você define Jesus como judeu, é no templo. E nós adoramos aqui no monte, né? Que foi do nosso pai Jacó, tem um poço, enfim. Aí, qual é o local que devemos de fato adorar? Aí Jesus fala, não é nem no templo, nem no monte. Os verdadeiros adoradores, isso é aqueles adoradores que o Pai procura, o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, onde nós estamos, é com as nossas vidas, com a nossa forma de viver. Quando nós fazemos uso das nossas vidas para algo que é diferente daquilo que Deus determinou para nós, ou seja, com outro propósito que não seja a glória de Deus, estamos roubando de Deus. Na minha compreensão, essa é a melhor que a gente pode tirar daquele texto de Malaquias. Extraí-lo da melhor forma. É entendendo isso, que nós somos o povo de Deus. Nós somos o dízimo. Nós somos as primícias. Nós fomos separados. Na verdade, Cristo ele é o primeiro. E logo depois, quando teve aquele outro evento, que foi do Pentecostes, né, onde ali, Deus, através da pessoa do Espírito Santo, ele se faz presente em nós, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. E ali nós recebemos uma marca, um selo, que somos propriedade de Deus. Então nós fomos separados, nós somos o dízimo. Então que a tua vida seja para louvor e glória do Deus vivo, que você pertence a Deus. Mas e quanto à contribuição? Bom, quanto à contribuição, Jesus diz, se você tiver duas capas, você vê teu irmão tá passando frio, vai fazer o quê? Vai dividir com aquele que não tem. Se você vê uma pessoa necessitada, tu vai ajudar o necessitado. Então, assim, Paulo orienta, né, que sejamos generosos nas nossas ofertas para ajudar aqueles que necessitam. Porque Deus, ele ama o que dá com alegria, mas deu o que vocês têm, não o que vocês não têm. A pessoa pode separar uma quantia para estar abençoando? Claro que pode. O que é o dízimo? O dízimo é 1/10 parte, são 10%. Agora, se for 10%, que seja. Se não for também, for uma outra quantia, aquilo que propor no seu coração. Mas sabendo que Deus ama aquele que dá com alegria, e de fato Deus abençoa. Só que a gente não devemos fazer uso disso como uma forma de barganha, mas que o amor possa dirigir, né, as nossas ações, as nossas decisões. E saber que tudo que temos pertence ao Senhor. Mas que possamos ter sabedoria, bom senso, para fazer bom uso daquilo que Deus colocou em nossas mãos para administrarmos. Isso é mordomia. Só que alguns distorcem e fala que você tem que tirar
o dízimo, porque está lá em Malaquias, senão vai vir um devorador. E se você não fizer, você está roubando de Deus, e você tem que pegar o dízimo e colocar lá na igreja, né? Só que lembra, né? O dízimo era colocado onde? Na casa do tesouro. Não tem templo, não tem casa do tesouro, certo? Mas em figura a gente pode entender que nós somos o templo de Deus. Então, ou seja, os nossos depósitos a gente vai usar para quê? Para abençoar o corpo de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz para ajudarmos, né, uns aos outros. Amarmos uns aos outros, né? Mas principalmente os que são da fé. Então, se você vê alguém passando necessidade, passando dificuldade, você pode ajudá-lo com sabedoria, com entendimento, porque há muitos espertalhões por aí. Ajude na paz, na fé e no amor de Cristo. Porque aí você está praticando o que Jesus deu exemplo, né? Que devemos ajudar uns aos outros, ok? Me lembro agora de outro texto também que muitos utilizam, né? Quando Jesus está com os fariseus lá e eles davam dízimo até do cominho, e hortelã, mas eles deixavam mais o principal da lei, que era a questão do amor, da misericórdia. E Jesus fala assim, então faça isso, mas não deixei de praticar o que é o mais importante, né, que é o amor, a misericórdia. Aí a pessoa diz, já vendo? Então Jesus falou que a gente devemos dar o dízimo. Pois é, mas se você olhar lá em Mateus, no início do capítulo de Mateus, né, do livro de Mateus, se eu não me engano, Mateus 4, nos primeiros capítulos de Mateus ali, você vê que tem uma história de um homem que ele era leproso e Jesus cura. Aí Jesus fala assim, agora você vai, apresenta-se ao sacerdote, né, com a oferta de acordo com a lei manda. E aí? Então devemos seguir o que a lei manda, em termos de oferta e sacrifícios? Mas Jesus orientou por quê? Porque naquele contexto se encaixava esse direcionamento, porque ele estava no contexto da lei. A graça, ela veio com o quê? Com a morte e ressurreição de Cristo. E, mais precisamente, deu início com o quê? Com a vinda do Espírito Santo, com Pentecoste, né? Então, assim, que possamos ter discernimento e entendimento sobre essas questões e realmente obedecermos o que as Escrituras dizem. Lembrando, mais uma vez, o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria e entendimento. E devemos ser fiéis à palavra de Deus. Precisamos uns dos outros, sim, para exortarmos, né, a prática das boas obras, ajudarmos uns aos outros nas dificuldades que tem nossos irmãos. Se a gente pode ajudar, vá lá e ajuda. Às vezes é um casaco, às vezes é um alimento, às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, né? São N a forma. Pode ser um copo de água fria, como Jesus diz. Então que realmente ajudemos uns aos outros, mas que entendamos que a gente precisa dessa ajuda, desse auxílio, mas nós temos acesso a Deus diretamente através do seu Filho. E Ele nos deu o Espírito Santo de Deus para morar conosco. Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele nos faz entender a palavra de Deus. Então, como corpo, nós precisamos uns dos outros. Somos membros de Cristo. Mas não significa que não possamos entender a vontade de Deus. Nós temos o Espírito que nos direciona e nos ajuda e nos explica e nos ajuda a entender. Por isso que João fala, né? Na carta ao João diz que o Espírito Santo, a unção que está em vós, ela vos ensina todas as coisas. Então não necessita que ninguém vos ensine coisa alguma. Ok? Então, assim, a ajuda que devemos dar uns aos outros é em obediência àquilo que Cristo fez, porque quando ajudamos nossos irmãos, é como se estivéssemos abençoando o próprio Cristo. Quando somos abençoados por nossos irmãos, é como se o próprio Cristo estivesse nos abençoando. Isso tem a ver com comunhão. E precisamos realmente disso. Entende? Mas a verdade é Cristo. Ninguém é dono da verdade. A verdade é Cristo. Então só fiquem espertos, porque tem muitos falsos pastores, muitos falsos mestres que se apropriam da palavra de forma enganosa e com ignorância, ou às vezes de forma maldosa mesmo, né, para se beneficiar da ingenuidade, né, da fé de muitos. Ficamos alertas. Um abraço e fiquem na paz.